Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Alan Bonel e hoje a pergunta é: como que a gente identifica um polímero, um material, só de olhar para ele, né? Algumas pessoas, às vezes durante o dia a dia, né, a gente pega algumas coisas na mão e fala assim: isso aqui parece PBT, isso aqui parece uma poliamida, isso aqui tá com cara de EPDM. E muita gente fala assim: poxa, a pessoa é o mestre dos magos, a pessoa sabe de tudo. E na verdade não é bem assim. Não existe uma solução simples, fácil, algum truque, alguma palavra mágica que vai fazer você pegar uma peça na mão, um material na mão e saber na hora de bate-pronto com certeza o que é aquele material. Tá? Mas tem algumas coisas que a gente pode começar a aprender e ficar mais atento para ter uma desconfiança cada vez mais certeira ou até às vezes com algum teste mais simples a saber de maneira muito rápida, ali, em poucos minutos, em qualquer lugar, em qualquer situação, ter uma ideia ou até uma confirmação, pelo menos numa classe, ali, um direcional mais assertivo do que é aquele material. Meu nome é Alan Bonel, bem-vindo ao meu canal. Deixa o joinha, curta, compartilhe todo vídeo, eu vou falar isso. Me procura no LinkedIn, Alan Bonel, tem bastante conteúdo por lá também, me manda uma mensagem, uma DM, ou até o meu WhatsApp. Tem um contato direto do meu WhatsApp pessoal lá no meu LinkedIn também. Podem entrar em contato diretamente comigo por lá que vai ser um prazer conversar com vocês, tudo bem? Então vamos lá. Como é que a gente identifica o material só de olhar para ele? Primeira dica que eu vou dar aqui para vocês é o seguinte: não existe como garantir 100% o que é um material só de olhar para ele. Então vamos pegar aqui, por exemplo, essa carcassinha de celular, olhar para ela e falar assim: ah, isso daqui com certeza é esse material. Em alguns materiais, algumas peças, esse caso aqui não é deles, tem uma gravação do que é o material. Tá? Então PP, PBT, ABS, e aí você consegue olhar, confiar no fabricante e saber do que aquele material é feito. Mas caso se não tiver nada, o que são esses materiais? Como que a gente faz para ter uma ideia? Tudo bem? Eu vou te passar aqui, na verdade, algumas dicas que eu fui juntando e aprendendo ali ao longo de mais de 15 anos de experiência, trabalhando e vendo e testando inúmeros componentes, inúmeras peças, em inúmeras aplicações, tá? Então, se precisar garantir 100% o que é um material só de olhar para o material, não garanta, não faça isso. Eu também não faço isso, tá? Não estou sendo demagogo de falar, não faz isso não, mas deixa comigo que eu sei fazer. Também não sei, tá? A gente tem a questão mesmo da experiência, tá? Precisou saber, precisou ter uma certeza se o material é uma poliamida, se ele é um poliacetal, se ele é um polietileno, um polipropileno. Faça FTIR, DSC, TGA, GCMS, tem um monte de testes ali, algumas técnicas, não nem sempre tão caras também, alguns testes são bem simples de ser feitos, precisa apenas de um laboratório que tenha a estrutura para fazer. E aí sim você consegue ter com uma certeza do que são esses materiais, tá bom? Outro ponto é, não existe mestre dos magos quando a gente está olhando uma peça e tentando saber o que é aquela peça, tá? Não acredite em profissionais, consultores, especialistas dos plásticos que apenas de olhar para uma peça, pegar ela na mão, vai olhar e falar assim, não, isso daqui com toda certeza absoluta é uma poliamida ou algo do tipo, tá? E obviamente que eu não estou falando daquelas pessoas que trabalham naquela área, naquela indústria e têm a certeza do que aquele material é feito, tá? Por exemplo, eu trabalho numa empresa que a gente tem algumas peças lá, então se eu pegar aquele componente daquela marca, da empresa que eu trabalho, eu com certeza vou saber do que é aquele material, mas porque eu trabalho com aquele material, porque eu já tive contato, eu já vi com certeza e sei do que eu estou falando, tá? Aí, obviamente, muita gente só de pegar a peça na mão vai conseguir saber o que é, tá? Então, pois bem, eu listei aqui alguns materiais, só para a gente ter algumas dicas ali, algumas vivências que eu tive com, com base na minha experiência, que seria bastante bacana passar para vocês, tá bom? Então, começando com um material que ele é bastante... Eu fiz até uma listinha aqui, ó, para não esquecer, tô olhando aqui do lado, porque senão
a memória vai me pegar de surpresa, né? Polipropileno, né? Muitas das aplicações aqui que eu vou falar são das aplicações na área automotiva, porque eu tenho mais vivência, tá? Isso também cada segmento ali de indústria, ele vai ter algumas peculiaridades e alguns motivos por usar um material ou outro, tá? O polipropileno na indústria automotiva, quando você entra no carro, basicamente o que você vê, em boa parte ali, num percentual expressivo de 40, 50%, é polipropileno. Tá? Então, revestimentos internos de porta, aqueles painéis de instrumentos, né, aquele painel que fica ali no carro, que o pessoal fala, nossa, é tudo plástico aqui, que tem até aquela textura que tenta se imitar couro, por exemplo, mas não é couro, ele é de plástico, né? E até algumas partes ali debaixo do capô, alguns reservatórios de fluido que não ficam numa temperatura expostos a uma temperatura muito alta, também utiliza polipropileno. A bateria em si, aquela carcaça da bateria, é comum também utilizar polipropileno. Tá? Pelo menos na indústria de caminhões, eu diria que grande parte ali é feita as baterias são feitas de polipropileno. Tanto a bateria, quanto no caso dos caminhões, aquela tampa, aquela carcaça, aquela proteção que fica normalmente em cima da bateria, também é feita de polipropileno. O polipropileno é um material que ele é bastante estável quimicamente, ele tem um custo muito bom, normalmente é fácil de processar. Equipamentos convencionais e até universais, eles dão conta muito bem do polipropileno. Então você tem um baixo custo, é um material bastante leve, é um material relativamente flexível e você tem uma estabilidade química bastante elevada. Então, materiais ali de acabamento que você precisa imprimir uma textura, você consegue fazer isso muito bem com polipropileno. No caso da bateria, você precisa de uma resistência química, você também consegue utilizar esse material muito bem. Então, às vezes, quando a gente olha a bateria, aquela carcaça da bateria, fala assim, isso aqui está com uma cara de polipropileno. Então você aperta um pouquinho ela, vê que ela é meio, até um pouco flexível, normalmente são nas cores pretas, né? Não necessariamente, mas são os plásticos pretos, e você tem esse comportamento. Então às vezes adivinha por conta disso. Polietileno de alta densidade. Polietileno de alta densidade, ele é um material que ele é um termoplástico, ele tem uma rigidez ali um pouquinho mais elevada, mas ainda persiste ali umas características de material borrachoso, muito entre aspas, né? Ou seja, materiais que eles têm um alongamento muito alto. São materiais que eles têm a elasticidade muito boa ali quando comparados com outros tipos de polímeros, talvez até de engenharia. Então, tanques de combustível, por exemplo, você consegue fazer em polietileno de alta densidade. Alguns dutos de ar até que vão no motor, não na parte quente do motor, né, que o material ele não tem essa limitação de temperatura, mas você consegue fazer de polietileno de alta densidade também. Alguns protetores de paralama, algumas partes ali de para-choque, paralama, você consegue também fazer com esses materiais. Nos casos dos protetores, em alguns casos varia um pouco mais, principalmente na indústria de caminhões, tem algumas outras possibilidades ali. Alguns termofixos, alguns poliuretanos, PCABS, tem algumas polipropileno, pode ser algo às vezes mais viável de acordo ali com o processo, custo, geometria, tudo bem? Policarbonato. Os policarbonatos são os vidros, né? Aqueles que parece que é de vidro, mas não é de vidro, né? Tanto policarbonato quanto acrílico, que é o PMMA. Então, onde que normalmente a gente encontra o policarbonato? Nos faróis de carros, né? As lanternas, faróis, tanto dianteiro quanto traseiro ali, é possível encontrar um policarbonato ali. Alguns visores de instrumentos, então quando você está dirigindo o seu carro ali, você tem onde marca o velocímetro, o nível de combustível, temperatura do motor, aqueles sensores, aquela parte visual. Normalmente é um fundo preto, mas você tem como se fosse um vidro ali na frente. Aquele vidro ele pode ser de policarbonato. Normalmente
utiliza-se acrílico para muitas dessas aplicações também. Então vai um pouco ali do custo, da performance, da geometria, tem alguns pontos, obviamente, para serem considerados, mas é possível de ser colocado ali, assim como os faróis. Aquelas iluminações internas que ficam em cima do carro, a luzinha, né, quando você está procurando o troco do pedágio ali, aquele visorzinho transparente, ele pode ser feito também de policarbonato. Mas, novamente, é bastante comum também se utilizar acrílico, tá? O policarbonato com acrílico, normalmente ele tem uma diferença ali, um pouco de resistência, tá? Resistência mecânica e também a resistência térmica, né? Policarbonatos, eles são normalmente um pouquinho melhores nesses quesitos do que o acrílico, tá? Mas também tem uma questão de transparência, tá? Normalmente, o acrílico ele tende a ficar mais bonito, ele tende a ficar mais parecido com um vidro, tá? É uma percepção um pouco mais subjetiva, tem gente que concorda, tem gente que discorda, mas no geral o PMMA ele fica mais parecido com um vidro na questão de transparência. É um pouco sutil a diferença, mas fica mais parecido com vidro, ele fica mais bonito, tá? Poliamidas, outro grande material ali de engenharia. Quando você precisa de um material que ele seja bastante resistente, bastante estável mecanicamente e também bastante estabilidade dimensional em temperaturas que sejam um pouco mais altas do que as convencionais, nós utilizamos poliamidas. Então, se você tem uma peça que ela vai ser utilizada ali 50, 60, até 100 graus, é possível muitas vezes utilizar um ABS, PC-ABS, policarbonato, um poliacetal, às vezes até um polipropileno, que o material ele vai bem ali em temperaturas mais baixas. Quando nós estamos falando de um material que ele precisa ter uma resistência mecânica maior, mas também uma resistência térmica maior, ou seja, você vai utilizar aquele componente numa temperatura de 120, 130, às vezes 150 graus, às vezes continuamente, às vezes alguns picos ali por alguns minutos, esses materiais, né, polipropileno, o policarbonato, o PCABS, ABS, eles não vão ter um desempenho bom, porque são temperaturas que já estão muito acima do que aqueles materiais eles vão conseguir resistir, tá? A grande referência para isso são as temperaturas de transição. No caso dos materiais amorfos, PC, ABS, PMMA, que é o acrílico, utilizamos como base a temperatura de transição vítrea. Poliacetal, polipropileno, polietileno, nós utilizamos como uma referência ali a temperatura de fusão, tá? Mas não necessariamente que um polipropileno que funda a 165 graus, nós vamos conseguir utilizar aquele material a 160 ou 165 graus, porque é muito próximo dessa referência, tá? No mesmo caso do policarbonato, a gente não chegaria a uma temperatura de uso de 140, 45, 150 graus, porque já é praticamente a transição vítrea do material. Então, as poliamidas, nós utilizamos, por exemplo, em algumas engrenagens, embora não seja o melhor material para fazer engrenagem, nós vamos falar aqui do poliacetal, peças de motor. Então, algumas peças até no radiador, na parte quente do motor, é possível utilizar sim poliamida, tá? Mas o material ele vai ficar exposto, a peça ela vai ficar exposta a 100 graus, 90 graus de uso contínuo. Há poliamidas com certeza que vão resistir muito bem a essa temperatura por usos prolongados. Inclusive, quando tem alguma carga ali, algum esforço mecânico atrelado àquela aplicação, tá? Alguns suportes de pedais, então pedais acelerador, freio, embreagem, algumas peças elas já estão sendo feitas de plástico, né? Você precisa ter uma resistência ali, né? uma durabilidade bastante grande. A poliamida, não só ela, mas a poliamida é também uma alternativa bastante boa para essas aplicações, tá? Quando eu falo de poliamida, é importante a gente falar de mais um ponto bastante importante. Poliamida é um material que ele é bastante versátil, tá? Então nós temos materiais que são muito resistentes, com temperaturas de uso muito mais elevadas, que são materiais muito mais cristalinos,
tá? Então materiais poliamidas, normalmente quando tem algum número 3, 4, até o comecinho do 6 ali, são materiais que você tem um maior densidade de grupo amida dentro da sua cadeia. São esses grupos amidas que eles vão causar a cristalinidade do material. Então você vai ter materiais cada vez mais cristalinos. Então são materiais que mecanicamente tendem a ser melhores e termicamente também tendem a ser melhores. E nesse caso, quando eu falo melhores, é porque a resistência à tração vai ser mais alta e as temperaturas de uso e temperaturas tanto de transição vítrea quanto de fusão, né, principalmente a temperatura de fusão no caso das poliamidas, vão ser mais elevadas, tá bom? Então, uma questão bastante importante ali, né? Às vezes a gente acha que a poliamida 12, por exemplo, é muito melhor que a poliamida 3T ou a poliamida 4,6. Não é que ela seja pior ou que ela seja melhor, mas ela é muito diferente, tá? Não caiam na ilusão de que uma poliamida, se a poliamida meia que eu tenho aqui, por exemplo, se eu preciso de um material que seja mais rígido, mais resistente, que tenha uma tensão de ruptura maior, que eu quero um material que resista a temperaturas maiores, se a 6 funciona, a 12, meu Deus do céu, vai funcionar muito melhor. E na verdade não, na verdade é o contrário, e exatamente por causa dessa peculiaridade da estrutura química das poliamidas. Então você tem na poliamida 12 uma amida e você tem 12 átomos de carbono, né, de maneira bem simplificada. Quando a gente fala da poliamida meia, essa poliamida com relação ao tamanho da sua cadeia de carbono, ela vai diminuindo, porque são só 6, então diminui pela metade. Quando se fala da poliamida 4,6, 4,6, 3T, por exemplo, você está falando de cada vez menores. Então esses materiais tendem a ser mais resistentes, né, limites de resistência maiores e temperaturas maiores também. A poliamida 11, poliamida 12, elas são materiais que utilizam-se muitas vezes para aquelas tubulações de coloração normalmente ou preta ou azul claro, que a gente usa em alguns sistemas de combustíveis, sistemas de arla de carro, tá? São aquelas mangueirinhas que são bem rígidas, aqueles conectores pneumáticos que você coloca aquelas mangueirinhas azuis. É um material daquele tipo. Então você vê que não são materiais tão duros quanto outras poliamidas, materiais que com 150, 160, os materiais eles já estão bem flexíveis, eles já estão amolecendo ali, né? Eles já têm uma borracha, fica mais borrachoso, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, muita atenção com isso, né? Porque o número da poliamida ele é maior, que necessariamente você vai ter um material melhor em todas as características. Tudo bem? Um outro material bastante interessante aqui, já pegando o gancho da poliamida, é o poliacetal. Normalmente quando a gente fala em poliacetal, já vem uma coisa na cabeça assim, engates rápidos, engrenagens, encaixes, suportes, alguns guias, tá? Porque o poliacetal ele é um material que ele é bastante estável dimensionalmente, ele é um material que ele funciona muito bem para operações, para aplicações que a gente precisa de abrasão, atrito, um baixo coeficiente de atrito, né, no caso, aplicações de deslizamento, né, que o material deslize muito bem e que o material não sofra muito desgaste, vamos dizer assim. Então, os poliacetais, quando a gente vê aquelas engrenagens, aqueles pininhos, aqueles engate rápido, né, que são aquelas peças que quando você encaixa ela faz tipo um cleque assim e se tira ela desencaixa. Normalmente a gente tem muito poliacetal aplicado nessas aplicações, tá? Então a gente olha essas pecinhas brancas, até o toque, quando você passa a mão nessas peças, você tem uma sensibilidade um pouco diferente, tá? Então por isso que a gente acaba utilizando bastante o poliacetal nessas aplicações, tá? A gente fala em engrenagem, normalmente já vem o poliacetal na mente, tá? Não que não possa ser feito de outros materiais, claro, mas não sabe, precisa fazer uma engrenagem, trabalha ali na linha branca, alguma lavadora de roupa, algum eletrodoméstico, precisa fazer uma engrenagemzinha ali, não sabe por onde começar,
o poliacetal pode ser uma excelente medida, tá? Vai fazer uma engenharia reversa, pegou uma engrenagemzinha branquinha na mão, viu que ela tem um aspecto que não é tão pegajoso ali, né? Ela fica parece que mais lisinha, precisa dar um palpite, o poliacetal é um palpite que você tem uma grande chance de acertar. Não é 100%, mas você tem uma grande chance de acertar. Tudo bem? Um outro material aqui que eu quero trazer para vocês para finalizar o vídeo é o PEEK, tá? P-E-E-K. Normalmente esse material ele tem como, o pessoal fala de PEEK, o pessoal fala, nossa, é o super polímero, é o polímero que você consegue utilizar para qualquer coisa, tá? Fazer até foguete que vai para Marte. Em certa parte ele é verdade. Qual que é o diferencial do PEEK? Ele é um polímero de ultra performance, de alta performance, de ultra alta performance, e de fato ele tem uma resistência mecânica, uma rigidez bastante alta, inclusive em aplicações que você precisa de uma temperatura mais alta. Então, a gente, quando sai daquele cenário de PC, ABS, polipropileno, polietileno, poliacetal, a gente vai aumentando a resistência mecânica na ruptura, por exemplo, a rigidez do material, e você consegue utilizar alguns materiais com temperaturas mais elevadas, nós começamos a migrar para algumas poliamidas, então poliamida 6, 66, que já vão ter a fusão ali em 215, 260 graus, e aí você tem poliamidas mais especiais, né, 46, 3T, que você começa a aumentar cada vez mais essa temperatura de trabalho e essa resistência mecânica na ruptura. Então, até em casos de 300, 310, 320 graus. Quando nós estamos falando do PEEK, nós estamos dando um passo ainda acima nessa direção. Então, são materiais que nós estamos falando de 400 graus, né, na ordem de grandeza de 400 graus, e com uma resistência mecânica ainda assim superior, tá? Por exemplo, das poliamidas meia, que dos poliacetais, polipropileno e assim por diante, tá? Embora então alguns materiais eles tenham essas características e uns porquês de ser utilizados em determinadas aplicações, às vezes quando nós precisamos de um material que seja muito resistente mecanicamente, né, a tensão de ruptura do material seja muito elevada, que a gente precisa de um material que suporte a uma temperatura muito elevada, 200, 250 graus, e nós precisamos de um material que seja muito resistente quimicamente, o PEEK pode ser uma opção. Não só o PEEK, tá? Tem uma gama aí de materiais de engenharia que são siglas até poucamente conhecidas, né? PI, PII, PAI, PEI, PEEK, PEKK. Então, assim, tem uma série de materiais, mas com a mesma cara ali do PEEK. O problema é o custo, quando nós vamos aumentando essas demandas, esses requisitos mecânicos, térmicos, químicos, os materiais também eles vão ficando cada vez mais caros. Então nós partimos ali de poliolefinas, de commodities, que vão começar a custar ali entre 5 e 10 reais o quilo, e nós vamos chegando a materiais que custam 200, 300, 500 reais o quilo, tá? Em alguns casos, para aplicações ainda mais específicas, nós temos materiais que chegam até 10, 20, 30 mil reais o quilo do material, tá? Mas é muito específico. O requisito, a aplicação, ela exige aquele material e apenas aquele material, e o mais importante, a aplicação, né, o segmento, ele paga esse custo do material, ele paga esse requisito, tá? Então, para alguns materiais, por exemplo, bioabsorvíveis, que você usa em fêmur, em bacia, em alguma cirurgia ortopédica, é possível você cobrar ali, né? Você tem um custo, às vezes, de um parafusinho pequeno de 500 mil, 2 mil reais, por exemplo. Porque pode depender, você está falando da vida de uma pessoa, né? Uma aplicação na área médica, tem todo um cuidado por trás, e normalmente as coisas elas já são muito caras. Mas dificilmente você teria um parafuso aplicado num automóvel, por exemplo, apenas por ele ser de plástico, e você pagar isso. As montadoras não pagariam e nós, como clientes finais, também não pagaríamos
R$ 10.000 a mais, R$ 20.000 num carro, só por ter alguns parafusos de plástico, por exemplo. Tá? Era isso que eu queria trazer para vocês. São apenas direcionais do porquê as coisas... porque às vezes a gente olha para umas peças e fala assim, isso aqui tá com cara de poliamida, tá bom? Tem outros casos ainda muito mais que a gente pode voltar a falar num vídeo futuro, por exemplo, aplicações elétricas, alguns conectores, algumas carcassinhas, módulos, a gente olha e fala, isso aqui tá com cara de PBT, tá? Por conta da característica elétrica desse material, né? Engrenagens, poliacetal, peças muito resistentes de motor, temperatura, tá com cara de poliamida. Material que às vezes você bate e você não tem aquele teleque-teleque muito agudo no material. Isso aqui tá com uma cara de poliolefino, talvez um polietileno, tá? Então são truques, macetes que com a vivência a gente vai aprendendo. Uma outra característica interessante aqui, e aí vai ser talvez uma dica para o próximo vídeo, então comenta aqui se você quer um vídeo nesse sentido, o famoso teste de queima. Então a gente queima, a gente dá uma olhada como que o material está queimando, gotejando, a cor da chama, cheira e consegue falar assim, isso aqui, ó, 90% de chance de ser uma poliamida, de ser um poliacetal, de ser um policarbonato, um polietileno e assim por diante. Então, quer saber como é que esse teste é feito? Comenta aqui e a gente faz um vídeo ali com os materiais que o pessoal tiver mais dúvida ou que forem mais utilizados para passar um pouco também dessa percepção. Apenas como curiosidade, eu trabalhei muito tempo numa fábrica de poliamida, né? Então uma extrusão ali de poliamida numa quantidade bastante grande. E eu acostumei com aquele cheiro. Então até hoje, assim, eu queimando uma peça de poliamida 6 ou 66, eu consigo primeiro saber se é uma poliamida e muitas vezes até falar assim, isso aqui, ó, tem esse mais azedinho ali, né, o mais parece que é uma poliamida meia, porque tá diferente, tá meio forte esse cheiro nesse caminho, tá? Não é mágica, é apenas uma memória olfativa que a gente vai criando ao longo da nossa experiência, tudo bem? Então, se inscreve no canal, deixa um joinha, a Lambonel me procura lá no LinkedIn também, pode mandar uma mensagem, pode entrar em contato comigo direto pelo WhatsApp, precisando de alguma coisa com relação a dúvidas, cursos, mentorias, consultorias, pode entrar em contato também comigo, que eu posso te indicar algum lugar para fazer ou eu mesmo fazer e oferecer um curso que já esteja criado por um preço bastante acessível. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo.